Manda Beatriz, vai ser engraçado ver a cara do fazendeiro quando vir aquela coisa feia. Mansão da família Oliveira, bairro Nobre de Goiânia, domingo à tarde, março de 2023. Clarissa Oliveira, 28 anos, filha mais velha, rindo com as irmãs no quarto dela. Do outro lado da casa, Beatriz Oliveira, 32 anos, filha mais velha, sentada sozinha no quartinho pequeno dos fundos. Bia, desce aqui, a gente precisa falar com você. Beatriz desceu as escadas, já acostumada com o tom de deboche da família. Mãe Valéria, 58 anos, sentada na sala com as 3 filhas perfeitas ao redor. Bia, chegou uma proposta de casamento para você. Beatriz ficou chocada. Proposta? Para mim? Mas como? Clarissa deu risada. É de um fazendeiro do interior, ele tá procurando esposa. Viu foto da família, mas não especificou qual filha. Então a gente decidiu mandar você. Marina, 25 anos, segunda filha, completou. Vai ser hilário quando ele descobrir que pegou a mais feia. Patrícia, 23 anos, terceira filha. Imagina a decepção dele, coitado. Beatriz sentiu lágrimas nos olhos, mas segurou. E se eu não quiser ir? Valéria olhou com frieza. Você vai porque é a oportunidade de sair dessa casa. Finalmente vamos nos livrar de você. De ter que explicar para os outros por que temos uma filha tão diferente. Beatriz olhou para a mãe, para as irmãs, todas lindas segundo padrões da sociedade. Loiras, altas, magras, pele perfeita, tudo o que ela não era. Beatriz tinha 1,58 metros de altura, corpo curvilíneo, cabelo castanho cacheado rebelde, sardas no rosto inteiro, dentes com pequeno espaço na frente, óculos grossos. Quando eu vou? Semana que vem, já confirmamos por você. Beatriz subiu pro quarto chorando enquanto irmãs riam. Isso vai ser a vingança perfeita pro fazendeiro metido. Pediu uma Oliveira, vai receber a pior Oliveira. Mas nenhuma delas sabia a verdade sobre aquele fazendeiro. Nem o que Beatriz realmente representava para ele. Nem que aquela brincadeira cruel mudaria todas as vidas envolvidas. Antes de contar essa história real que aconteceu em Goiás no ano passado, se inscreve no canal, deixa o like gigante, e comenta se você já foi julgado pela aparência física. Porque o que você vai ouvir agora sobre padrões de beleza, amor verdadeiro e justiça poética vai te fazer chorar e sorrir ao mesmo tempo. Tudo começou com família cruel, filha rejeitada, e fazendeiro que procurava algo que ninguém imaginava. Beatriz Oliveira, 32 anos, filha mais velha de família rica de Goiânia. Nasceu diferente das irmãs desde o começo. Enquanto Clarissa, Marina e Patrícia nasceram no padrão de beleza europeu que a mãe tanto valorizava. Beatriz puxou pro lado do pai, Ronaldo, que morreu quando ela tinha 12 anos. Baixinha, curvilínea, sardenta, cabelo cacheado indomável. Por que você não nasceu bonita igual suas irmãs? Valéria perguntava desde criança. Mãe, eu sou feia. Não é feia, filha, só é diferente, e diferente não é bom. Cresceu ouvindo comparações constantes. A Clarissa é tão linda, puxou pra mim. A Marina tem as pernas longas, perfeita. A Patrícia tem a pele impecável, um sonho. E você, Bia, bem, você tem personalidade. Personalidade era código pra não tem beleza. Na escola particular sofreu bullying pesado. Olha a baixinha feia da sala rica. Como uma família linda daquelas teve uma filha assim? Deve ser adotada, só pode. Beatriz se refugiou nos estudos e nos livros. Sempre foi a mais inteligente da família, tirava notas excelentes. Formou em veterinária com honras acadêmicas, especializou em grandes animais. Veterinária? Que profissão suja, Bia, você não podia fazer direito ou medicina igual gente normal. Valéria criticou. Mas mãe, eu amo animais, sempre amei. Claro que ama, eles não te julgam pela cara. Crueldade casual mais constante. Irmãs fizeram faculdades, de grife, mas nunca trabalharam. Viviam de mesada da mãe que herdou fortuna do marido. Beatriz trabalhava em clínica veterinária ganhando o próprio dinheiro. Pelo menos uma das minhas filhas é útil, Valéria falava com desdém. Mas mesmo trabalhando, Beatriz morava em casa ainda. Quarto pequeno nos fundos, longe dos quartos enormes das irmãs. Seu quarto combina com você, Bia, discreto e esquecível. Aos 32 anos nunca tinha namorado, ninguém tinha interesse. Quem ia querer namorar aquilo? Irmãs cochichavam. Ela vai morrer sozinha, coitada. Beatriz chorava sozinha no quarto, mas nunca revidava. Tinha coração bondoso apesar de toda a crueldade. Ajudava irmãs quando precisavam, cuidava da mãe quando doente, trabalhava e contribuía com contas da casa. Por que você é tão boazinha, Bia? Elas te tratam mal, o colega de trabalho perguntou. Porque são minha família, família é para sempre. Mesmo quando te machucam. Mesmo assim. Mas por dentro Beatriz sonhava com um dia em que seria amada. Não por aparência, mas por quem era. Um dia alguém vai me ver de verdade, escrevia no diário. Alguém vai me amar pelos meus defeitos e não apesar deles. Aquele dia estava mais perto do que imaginava. Pedro Henrique Almeida, 38 anos, dono da Fazenda Esperança. Propriedade de 800 hectares no interior de Goiás, entre Jataí e Rio Verde. Gado de corte, agricultura, propriedade próspera valendo 15 milhões de reais. Mas Pedro não nasceu fazendeiro rico. Pai era caseiro de fazenda, mãe cozinheira. Pedro cresceu vendo patrões ricos tratando pais dele como servos. Meu filho, estude, é a única forma de mudar de vida, pai dizia. Pedro estudou com garra, bolsista a vida inteira. Formou em agronomia, trabalhou 15 anos juntando dinheiro. Aos 33 anos comprou o primeiro lote de terra com economia de década e meia.
Expandiu comprando terras vizinhas, investindo lucros, trabalhando 16 horas por dia. Em 5 anos construiu o império que pai nunca sonhou. Pai, a fazenda agora é nossa, disse quando registrou propriedade. Pai chorou, você conseguiu, filho, você conseguiu. Mas Pedro era diferente dos fazendeiros ricos que conheceu na infância. Tratava funcionários com respeito, pagava bem, oferecia moradia digna. Vocês não são empregados, são parceiros, dizia aos 23 trabalhadores. Quando fazenda vai bem, todos vão bem. Implementou participação nos lucros, plano de saúde, escola para os filhos dos funcionários. Seu Pedro é patrão mais justo que conheci, vaqueiro Manuel dizia. Mas Pedro aos 38 estava sozinho. Nunca casou, pouquíssimos relacionamentos, nenhum sério. Por que você não casa, Pedro? Tem dinheiro, tem terra, qualquer mulher ia querer, amigos perguntavam. Por que mulher que quer é meu dinheiro, não meu? Como assim? Já namorei 4 mulheres, todas só ligavam pra grana. Queriam vida boa, não queriam construir junto. Primeira coisa que perguntavam era quantos hectares eu tinha. Nenhuma perguntou sobre meus sonhos. Pedro tinha sonho específico de esposa. Não queria modelo, não queria patricinha, não queria madame. Queria mulher trabalhadora, de verdade, que amasse terra igual ele. Quero esposa que acorde 5 horas comigo para ver sol nascer no pasto. Que não tenha nojo de terra nas unhas. Que trate funcionários como gente. Que ame animais de verdade, não só de foto pro Instagram. Amigos riam, Pedro, você tá procurando um unicórnio. Mulher assim não existe mais. Se existir eu caso amanhã. Mãe dele, Dona Joana, concordava. Filho, você precisa de mulher com coração bom. Não adianta ser bonita se for vazia por dentro. Seu pai era homem simples, mas tinha caráter. Procura mulher com caráter, filho. Em fevereiro de 2023 Pedro decidiu tentar caminho diferente. Amigo fazendeiro sugeriu, Pedro, tem família aqui de Goiânia, 4 filhas. Família tradicional, boa reputação. Por que não pede para conhecer uma? Família tradicional significa rica e metida. Essa é diferente, Oliveira, o pai era gente boa. Morreu, mas deixou família estruturada. Pedro pensou, manda mensagem para a mãe delas. Diz que fazendeiro bem-sucedido procura esposa séria. Não manda foto minha, não fala quanto tenho. Quero saber se alguma topa vir conhecer fazenda antes de saber detalhes. Mensagem foi enviada para Valéria. E ela, vendo oportunidade de livrar-se de Beatriz, armou o plano cruel com as filhas. Vamos mandar a Bia, vai ser engraçado. Fazendeiro pediu uma Oliveira, vai receber a pior. Mas o destino tem senso de humor. Porque Beatriz era exatamente o que Pedro procurava. E ele nem sabia ainda. Semana antes da viagem, casa da família Oliveira virou cenário de humilhação. Irmãs ajudando Beatriz a se arrumar. Bia, você precisa parecer minimamente apresentável, Clarissa falou. Vamos tentar fazer milagre aqui. Marina trouxe mala de maquiagem, isso vai precisar de muita base. Patrícia trouxe roupas, nada do que tenho vai servir nela, é muito larga. Risos cruéis ecoando pelo quarto. Beatriz sentada na cadeira enquanto irmãs trabalhavam. Ai Bia, esse cabelo não tem jeito, vamos prender num coque bem apertado. Puxaram o cabelo com força, Beatriz sentiu dor mas não reclamou. Esses óculos são horríveis, não tem lente de contato. Não consigo usar, meus olhos são sensíveis. Claro que são, mais uma coisa errada. Maquiagem pesada sendo aplicada. Olha essas sardas, parece casca de ovo de codorna. Vamos cobrir tudo. 1 hora depois Beatriz olhou no espelho. Não se reconheceu, parecia máscara. Tá, diferente. Diferente é elogio vindo de você, Marina riu. Valéria entrou no quarto, analisou filha. Bem, fizeram o possível com o que tinham. Bia, comporta-se lá, não faz vergonha. Sim, mãe. E quem sabe ele é cego e não percebe que você é, você. Mais risos. Quanto tempo fico lá? 1 semana, ele pediu para conhecer melhor. E se ele não gostar de mim? Quando ele não gostar você volta, Clarissa corrigiu. Mas pelo menos a gente tentou livrar você daqui. Noite anterior à viagem Beatriz fez mala sozinha. Colocou roupas simples, confortáveis, suas. Nada das roupas apertadas que irmãs tentaram emprestar. Colocou livros sobre veterinária, caderno de anotações. Se vou para a fazenda, posso aprender algo. Dormiu pouco, nervosa mas também, esperançosa. E se der certo? E se ele me aceitar? Não seja idiota, Bia, ninguém nunca te aceitou, voz cruel na cabeça. Mas outra voz, pequena, sussurrou. Talvez esse seja diferente. Manhã seguinte, domingo, motorista da família levaria ela. 3 horas de viagem, Bia, tenta não enjoar no carro, Patrícia provocou. Abraço gelado da mãe, boa sorte filha, você vai precisar. Irmãs acenando da janela rindo. Aposto R$ 500 que ela volta em 2 dias. Aposto R$ 1.000 que ela volta hoje à noite. Apostado. Beatriz entrou no carro com coração apertado. Mas também com algo que não sentia há anos. Esperança de ser vista como ser humano. Não como piada da família. Carro partiu rumo ao interior. Rumo à Fazenda Esperança. Rumo ao destino que mudaria tudo. 3 horas de estrada, Beatriz olhando paisagem mudar. Cidade grande virando cidade pequena, asfalto virando terra. Quanto mais longe de Goiânia, mais leve ela se sentia. É aqui, senhorita, Fazenda Esperança, o motorista anunciou.
Porteira grande de madeira, nome esculpido à mão. Estrada de terra entre pastos verdes, gado Nelore pastando tranquilo. Que lindo, Beatriz sussurrou. Sede da fazenda apareceu, casa grande e mais simples. Nada de mansão ostentosa, casa acolhedora de fazenda de verdade. Varanda ampla com cadeiras de balanço, jardim com flores vivas não decorativas. Pedro saiu da casa quando ouviu o carro chegando. Calça jeans, camisa xadrez simples, botas de trabalho, chapéu de couro. Homem alto, forte, pele queimada de sol, mãos calejadas. Rosto bonito mais simples, sorriso genuíno. Beatriz saiu do carro nervosa, ajeitando o óculos. Pedro olhou e sorriu mais ainda. Você deve ser Beatriz, bem-vinda. Voz calorosa, acolhedora, sem julgamento nos olhos. Oi, obrigada por me receber. Pedro pegou mala dela. Imagina, prazer é todo meu. Viagem foi boa? Cansada. Foi sim, um pouco cansada. Então vem, vou te mostrar seu quarto para descansar. Motorista foi embora, Beatriz seguiu Pedro para dentro. Casa tinha cheiro de vida, café fresco, madeira, flores. Nada de decoração cara e fria como mansão da família. Esse é seu quarto, Pedro abriu porta. Quarto enorme comparado ao dela em casa. Cama de casal grande, janela com vista pro pasto, banheiro privativo. É lindo. Que bom que gostou, se precisar de algo é só chamar. Minha mãe mora aqui também, ela vai adorar te conhecer. Descansa um pouco, daqui 2 horas a gente almoça, tudo bem? Tudo, obrigada. Pedro saiu e Beatriz desabou na cama. Ele foi gentil, ele não olhou com nojo, ele sorriu. Lágrimas de alívio, não de dor. Tirou maquiagem pesada que irmãs aplicaram. Lavou o rosto, deixou o cabelo solto naturalmente cacheado. Colocou roupa confortável, jeans e blusa simples. Olhou no espelho, essa sou eu, se ele não gostar, pelo menos fui eu mesma. 2 horas depois batida na porta. Beatriz? Almoço tá pronto, voz feminina gentil. Beatriz abriu, mulher de uns 60 anos sorrindo. Dona Joana, mãe de Pedro. Baixinha, rechonchuda, cabelo grisalho preso, avental florido. Minha filha, que linda! Vem almoçar. Pegou mão de Beatriz e puxou para a sala de jantar. Mesa grande de madeira, comida farta. Arroz, feijão, carne de panela, farofa, salada, suco natural. Tudo feito aqui na fazenda, com amor Dona Joana falou. Pedro já sentado, sorriu quando Beatriz entrou. Puxou cadeira para ela, senta aqui do meu lado. Cavalheirismo genuíno não forçado. Dona Joana, posso ajudar a servir? Pode não, filha, você é visita, hoje só come. Almoço foi mágico. Conversa fluindo naturalmente, risadas genuínas. Pedro perguntando sobre vida dela, escutando respostas. Você é veterinária? Sério? Que incrível! Trabalha com grandes animais? Beatriz, isso é perfeito. A gente tem gado aqui, você pode me ensinar um monte de coisa. Empolgação real nos olhos dele. Não fingia interesse, estava realmente interessado. Você gosta de animais? Beatriz perguntou tímida. Amo, sempre amei, cresci no meio deles. Gado não é só negócio para mim, é paixão. Beatriz sentiu o coração acelerar. Pela primeira vez alguém valorizava o que ela valorizava. Depois do almoço Pedro sugeriu, quer conhecer a fazenda? Quero muito. Então vamos, pega a bota se tiver. Trouxe. Beatriz correu para o quarto. Voltou com bota de trabalho que usava na clínica. Pedro olhou e sorriu enorme. Você trouxe bota de verdade, não saltinho de grife. Beatriz, você é diferente mesmo. Diferente dessa vez não era insulto. Era elogio. E ela percebeu. Pedro levou Beatriz para conhecer fazenda a pé. Podemos ir de caminhonete, mas a pé você sente melhor a terra. Caminharam pelos pastos, Pedro explicando tudo. Aqui é pasto rotacionado, gado fica 15 dias e muda. Mantém pasto saudável, boi mais gordo. Beatriz absorvendo cada informação. E você usa suplementação mineral? Pedro parou surpreso. Você sabe sobre suplementação? Aprendi na faculdade, mineral é essencial para a saúde do rebanho. Exatamente. Beatriz, você é a primeira pessoa que conheço que entende isso sem eu explicar. A empolgação dele era contagiante. Chegaram no curral, 15 funcionários trabalhando. Pessoal, essa é Beatriz, veterinária de Goiânia. Prazer, Dona Beatriz, todos cumprimentaram com respeito. Por favor, só Beatriz, sem Dona. Pedro sorriu de novo, ela via padrão. Ele sempre sorria quando ela era simples. Vem, quero te mostrar algo. Pedro levou para a área separada. Bezerro recém-nascido, mãe ao lado protegendo. Nasceu ontem, mas está com problema na pata. Beatriz se aproximou devagar, posso examinar? Claro. Ela ajoelhou na terra, sem medo de sujar. Examinou o bezerro com mãos delicadas e experientes. É torção congênita leve, corrige com tala e fisioterapia. Você sabe fazer? Sei, faço direto na clínica. Pode fazer aqui? Agora. Posso se tiver material. Pedro providenciou tudo em 10 minutos. Beatriz trabalhou por 40 minutos. Concentrada, precisa, apaixonada pelo que fazia. Pedro observando cada movimento. Não olhando para o corpo dela, para o rosto dela. Olhando para a alma dela através do trabalho. Pronto, em 2 semanas ele tá correndo normal.
Beatriz, você é incrível. Ela ficou vermelha, só fiz meu trabalho. Não, você fez com amor, eu vi. Você realmente ama o que faz. Amo sim, animais são minha vida. Igual eu, Pedro falou olhando nos olhos dela. Momento de conexão real. Silêncio confortável, não constrangedor. Vem, quero te mostrar meu lugar favorito. Pedro ofereceu mão. Beatriz pegou, primeira vez tocando mão de homem assim. Mão grande, calejada, forte mas gentil. Caminharam até topo de colina. Vista deslumbrante do pôr do sol sobre pastos. Venho aqui todo dia no fim da tarde. Lembro por que faço tudo isso. Pela terra, pelos animais, pelas pessoas que trabalham comigo. É lindo, Pedro. Você entende, né? Por que eu amo isso? Entendo perfeitamente. Ficaram ali 20 minutos em silêncio. Só observando o sol se pôr. Beatriz sentiu paz que nunca sentiu em casa. Aqui eu me sinto. Eu mesma. Aqui você pode ser você mesma. Voltaram para casa quando escureceu. Dona Joana preparou o jantar simples mas gostoso. Meu filho me contou que você ajudou o bezerrinho. Que menina prendada, Beatriz. Obrigada, Dona Joana. Depois do jantar, Pedro perguntou: quer ver as estrelas? Aqui não tem poluição luminosa, dá para ver Via Láctea. Quero muito. Foram para a varanda, céu explodia de estrelas. Meu Deus, nunca vi assim. É mágico, né? Conversaram por 3 horas. Sobre sonhos, medos, infância, família. Beatriz contou um pouco, não tudo, sobre rejeição da família. Eles nunca me viram como suficiente. Por que você é diferente deles? Sempre fui. Beatriz, diferente não é defeito. Diferente é ser você em mundo que quer que você seja igual. Você é corajosa por ser você mesma. Ninguém nunca tinha dito isso para ela. Lágrimas escorreram e ela não escondeu. Pedro passou o braço em volta dela, protetor não predatório. Aqui você não precisa ser ninguém além de você. Primeiro dia terminou com Beatriz no quarto. Escrevendo no diário. Hoje pela primeira vez na vida alguém me viu de verdade. Não minha aparência, não minhas falhas. Mas minha essência. E ele gostou. Será que posso ficar? Será que mereço isso? Mas do outro lado da casa Pedro também escrevia. Conheci hoje a mulher que procurei a vida inteira. Ela é tudo o que sempre quis. Inteligente, gentil, apaixonada por animais, real. Como faço para ela ficar? 2 corações se encontrando. Sem saber que família de Beatriz planejava destruir tudo. Segunda-feira, segundo dia de Beatriz na fazenda. Acordou com bater na porta. Beatriz? Café tá pronto. Dona Joana animada como sempre. Café da manhã farto, bolo de fubá, pão de queijo, frutas. Hoje quero te mostrar a horta, Dona Joana falou. Você gosta de plantar? Nunca tentei, mas quero aprender. Passaram a manhã inteira na horta. Dona Joana ensinando, Beatriz aprendendo com entusiasmo. Você tem mão boa, menina, plantas gostam de você. Sério? Planta sente energia da gente, sua energia é boa. Tarde Pedro voltou do pasto, vem comigo, preciso da sua ajuda. Vaca com mastite precisando tratamento. Beatriz trabalhou 2 horas, tratou perfeitamente. Onde você aprendeu isso tudo? Faculdade, estágios, amor pelo que faço. Você devia trabalhar aqui, não em clínica de cidade. Aqui é seu lugar natural. Coração dela pulou, você acha? Tenho certeza. Terça-feira, terceiro dia. Pedro ensinou Beatriz a andar a cavalo. Nunca andei, tenho medo de cair. Eu te seguro, confia em mim. E ela confiou, primeira vez confiando totalmente em alguém. Cavalgaram por pastos, rindo quando ela quase caiu. Pedro segurando firme, tô aqui, não vou deixar você cair. Quarta-feira, quarto dia. Beatriz acordou antes de Pedro pela primeira vez. Ajudou Dona Joana no café, surpresa para ele. Você fez isso? Pedro espantado. Quis ajudar, Dona Joana me ensinou. Beatriz, você se encaixa perfeitamente aqui. Você acha mesmo? Não acho, eu sei. Quinta-feira, quinto dia. Pedro levou Beatriz para a cidade pequena vizinha. Quero te apresentar pro pessoal. Mercado local, padaria, loja de ração. Esse é Pedro, e essa? Pessoas perguntando. Essa é Beatriz, minha. Ele parou. Minha amiga especial. Olhar que trocaram disse mais que amiga. Sexta-feira, sexto dia. Noite de fogueira na fazenda, funcionários e famílias. Violão, música caipira, comida boa, risadas. Beatriz nunca foi tão feliz na vida. Você tá sorrindo muito, Pedro falou. É porque pela primeira vez eu sou feliz de verdade. Pedro, eu preciso te contar algo. Pode falar. Minha família, eles me mandaram aqui como piada. Como assim? Beatriz contou tudo chorando. Humilhação, rejeição, aposta das irmãs. Eles acharam que você ia me rejeitar. Que ia rir de mim igual eles sempre riram. Pedro ficou furioso, não com ela, com a família dela. Beatriz, olha pra mim. Ela olhou, olhos cheios de lágrimas. Você é a mulher mais linda que eu já conheci. Não por fora, por dentro. Seu coração é puro, sua alma é bela. E eu me apaixonei por você. Beatriz parou de respirar. O quê?
Me apaixonei, desde o primeiro dia. Quando você sorriu para o bezerrinho. Quando ajoelhou na terra sem medo. Quando conversou com minha mãe com respeito. Cada segundo com você eu me apaixonei mais. Mas eu não sou bonita, não sou alta, não sou. Você é perfeita para o que eu preciso. Você é tudo que eu sempre sonhei. Sua família te mandou como piada. Mas Deus te mandou como resposta para as minhas preces. Beijou ela ali, na frente da fogueira. Funcionários aplaudiram, Dona Joana chorou feliz. Finalmente meu filho achou alguém de verdade. Sábado, 7º dia, último dia da semana. Beatriz deveria voltar para Goiânia. Mas não queria, e Pedro não queria deixar ela ir. Fica, ele pediu de manhã. Não por uma semana, fica para sempre. Casa comigo, Beatriz. Eu sei que é rápido, mas quando é certo a gente sabe. E você é certa para mim. Beatriz chorou. Tenho medo. Medo de que, amor? De acordar e isso ser sonho. De você perceber que merece alguém melhor. Não existe alguém melhor que você. Você é a melhor. Casa comigo. Eu preciso voltar primeiro. Preciso resolver coisas com minha família. Mas eu quero casar com você. Então volta, resolve, e volta pra mim. Promete que volta. Prometo. Selaram promessa com um beijo. Mas nenhum dos dois sabia que volta dela pra Goiânia seria guerra. Domingo à tarde, uma semana depois. Carro parando na mansão Oliveira em Goiânia. Irmãs na janela esperando, lá vem a rejeitada. Aposto que tá chorando. Vamos cobrar aposta, eu disse que voltava em 2 dias. Não, ela ficou a semana, eu ganho. Beatriz desceu do carro diferente. Não maquiagem pesada, cabelo preso apertado. Cabelo solto natural, rosto limpo brilhando, sorriso enorme. Ela tá sorrindo. Clarissa confusa. Beatriz entrou em casa com mala. Família toda na sala esperando. E aí, Bia, foi humilhada igual imaginamos? Marina provocou. Ele te expulsou no primeiro dia? Patrícia riu. Valéria olhando com expectativa da vergonha da filha. Não, Beatriz falou firme. Não o quê? Valéria perguntou. Ele não me rejeitou. Ele me amou. Silêncio chocado. Amou? Você. Clarissa incrédula. Sim, eu. Ele pediu minha mão em casamento. E eu aceitei. Explosão de risos. Casamento? Bia, você tá delirando. Ele deve ter sentido pena de você. Ou é cego, só pode. Beatriz manteve calma, pensem o que quiserem. Vim buscar minhas coisas e me despedir. Me despedir. Valéria levantou. Sim, mãe, vou morar na fazenda. Vou casar com Pedro em 2 meses. E nunca mais volto para essa casa. Você não vai a lugar nenhum. Valéria gritou. Você é Oliveira, não pode casar com fazendeiro pobre do interior. Ele não é pobre, mãe, fazenda dele vale 15 milhões de reais. Silêncio de novo. 15 milhões, todas gritaram juntas. Mas era para ser pegadinha. Clarissa desesperada. Era para ele te rejeitar. Era para você ser humilhada igual nós te humilhamos. Bem, não fui. Beatriz subiu para as escadas. E obrigada, sem vocês eu nunca teria conhecido meu futuro marido. Trancou-se no quarto empacotando pertences. Batidas desesperadas na porta. Bia! Abre essa porta! Foi erro. A gente não queria que você casasse de verdade. Você tem que recusar. Ele devia ter pedido uma de nós. Beatriz abriu porta com 3 malas prontas. Vocês passaram 32 anos me dizendo que eu não prestava. Que eu era feia, diferente, errada. E sabe de uma coisa? Vocês estavam certas. Eu sou diferente de vocês. Eu tenho coração. Eu tenho empatia. Eu tenho amor para dar. E encontrei alguém que valoriza isso. Enquanto vocês vão morrer sozinhas com toda a beleza e vazio por dentro. Desceu escadas com malas. Valéria bloqueou o caminho. Se você sair por essa porta, tá deserdada. Ótimo, nunca quis herança mesmo. Pedro me dá algo que dinheiro não compra. Respeito. Sai da frente, mãe. Não. Mãe, eu disse, sai da frente. Voz de Beatriz pela primeira vez firme, forte. Valéria recuou chocada, nunca viu filha assim. Beatriz saiu, colocou malas no táxi que chamou. Bia, espera. Clarissa correu. A gente pode ir no casamento. Beatriz olhou para as 3 irmãs. Não. Vocês não são mais minha família. Minha família agora é Pedro, Dona Joana, e 23 funcionários que me tratam como ser humano. Vocês são estranhas para mim. Entrou no táxi, rodoviária por favor. Olhou pela janela vendo irmãs chorando na calçada. Não de tristeza por ela, de inveja. Porque ela conseguiu o que elas nunca teriam. Amor verdadeiro. 2 meses depois, maio de 2023. Fazenda Esperança preparada para casamento. Não festa grande e ostentatória, celebração simples e bonita. Decoração com flores do campo, arranjos feitos por Dona Joana. 150 convidados, funcionários, vizinhos, amigos de Pedro, colegas de trabalho de Beatriz. É casamento de gente de verdade, vizinhos comentavam. Dia anterior, Beatriz nervosa. E se eu não for boa esposa? Dona Joana segurou a mão dela. Filha, você já é perfeita.
Meu filho nunca foi tão feliz. Fazenda nunca foi tão viva. Você trouxe luz para nossa vida. Obrigada por amar meu filho de verdade. Dia do casamento, tarde de sábado. Beatriz no quarto se arrumando com a ajuda de amigas da clínica. Vestido simples, branco, rodado, confortável. Não vestido de grife caro, vestido que ela escolheu. Cabelo cacheado solto com flores naturais. Óculos mantidos, são parte de mim. Maquiagem leve, só realçar não esconder. Você tá linda, Bia, amigas choraram. Tô eu mesma, e isso é o que importa. Cerimônia no pasto, altar decorado com madeira rústica. Padre local, homem simples que conhecia Pedro desde criança. Convidados sentados em bancos de madeira. Música começou, violão tocando suave. Pedro no altar, terno simples mais bonito, chapéu na mão. Olhos fixos no caminho esperando ela. Beatriz apareceu caminhando sozinha. Não teve pai para entregar, ele morreu anos atrás. Mas não precisava, ela se entregava por escolha própria. Pedro viu ela e chorou. Você é a coisa mais linda que já existiu. Obrigada por me escolher. Cerimônia emocionante, votos escritos por eles mesmos. Pedro, você me viu quando eu era invisível. Me amou quando eu era rejeitada. Me valorizou quando eu era desprezada. Prometo te amar, te respeitar, construir vida linda ao seu lado. Prometo cuidar dessa terra com você. Prometo ser parceira de verdade. Para sempre. Pedro chorando abertamente. Beatriz, procurei você a vida inteira. Em cada mulher que conheci procurei seu coração. Seu jeito de amar animais. Seu jeito de ser real. Você é a resposta das minhas orações. Prometo te proteger, te valorizar, te amar todos os dias. Prometo nunca deixar você esquecer o quanto é especial. Para sempre. Eu vos declaro marido e mulher. Beijo selou união sob aplausos e lágrimas. Festa simples mas alegre. Comida feita por Dona Joana e funcionárias. Churrasco, saladas, doces caseiros. Música ao vivo, sanfona e viola. Dança, risadas, celebração genuína. Esse é casamento de verdade, convidados diziam. Sem ostentação, só amor. Meio da festa Pedro levou Beatriz para o mesmo lugar da colina. Lembra quando te trouxe aqui no primeiro dia? Lembro, você me mostrou por que ama isso tudo. Hoje eu mostro por que você é parte disso. Olha, apontou pro pasto. Placa nova instalada. Fazenda Esperança, Pedro e Beatriz Almeida. Você, colocou o meu nome. É nossa fazenda agora, amor. Nossa vida, nosso sonho, nosso futuro. Beatriz chorou abraçando o marido. Obrigada por me fazer sentir que eu importo. Você sempre importou. Só precisava de alguém que enxergasse. Voltaram para a festa de mãos dadas. Primeira noite de casados passou em fazenda que agora era dela também. E do outro lado, em Goiânia. Família Oliveira amarga vendo fotos no Facebook. Ela tá feliz, genuinamente feliz, Clarissa murmurou. A gente perdeu ela para sempre, Marina chorou. E merecemos, Patrícia admitiu pela primeira vez. Valéria calada olhando fotos da filha que rejeitou. Percebendo tarde demais o que perdeu. 6 meses depois do casamento, novembro de 2023. Beatriz acordou 5 horas como sempre agora. Não porque era obrigada. Porque queria ver sol nascer com Pedro. Café da manhã com Dona Joana que agora chamava de mãe. Bom dia, filha, dormiu bem? Dormi, mãe, sonhei com expansão da horta. Você e suas ideias. Amo isso. Beatriz transformou fazenda em meses. Não mudou essência, melhorou estruturas. Implementou o sistema veterinário completo. Consultório na fazenda, equipamentos profissionais. Atendia não só gado da fazenda, mas de vizinhos. Dona Beatriz, pode vir ver minha vaca? Claro, seu João, já vou aí. Gratuito para pequenos produtores. Conhecimento é para compartilhar, não para vender. Criou projeto social Veterinária no Campo. Jovens da região aprendendo gratuitamente. Quero formar próxima geração de veterinários rurais. Expandiu horta junto com Dona Joana. Agora forneciam verduras orgânicas para a cidade vizinha. Renda extra para os funcionários que ajudavam. Todo mundo ganha quando trabalhamos junto. Relacionamento com funcionários era excepcional. Almoçava com eles, conversava, sabia nome dos filhos. Dona Beatriz é patroa, mas parece família. Casamento com Pedro só fortaleceu. Amor, você mudou minha vida, Pedro dizia todo dia. Nós mudamos nossa vida. É trabalho em equipe. Intimidade crescendo, respeito mútuo aumentando. Você tem certeza sobre a expansão do Pasto Norte? Pedro perguntava. Tenho, mas vamos decidir juntos. Decisões compartilhadas, não impostas. Um dia Beatriz recebeu ligação inesperada. Clínica Veterinária de Goiânia, onde trabalhava. Bia, temos proposta para você. Que proposta? Queremos que seja consultor especialista. Vem 2 vezes por mês, dá treinamento, R$ 15.000 por mês. Preciso pensar. Conversou com Pedro à noite. É oportunidade boa, amor. Mas significa voltar para Goiânia 2 vezes por mês. E você quer? Quero a experiência, o conhecimento. Mas não quero ficar longe de você. Então vai, fica 2 dias, volta. Eu confio em você. E vou sentir saudade, mas sei que é pro seu crescimento. Apoio incondicional. Beatriz aceitou proposta, começou em dezembro.
Primeira viagem de volta para Goiânia em 6 meses. Treinamento na clínica foi sucesso. Bia, você tá diferente, colegas notaram. Mais confiante, mais feliz. Casamento te fez bem. Pedro me fez bem, ele me valoriza. Segunda dia em Goiânia, saindo da clínica. Cara familiar na calçada. Clarissa. Bia, posso falar com você? Beatriz parou surpresa vendo irmã. Clarissa diferente, mais magra, olhos fundos, triste. O que você quer, Clarissa? Conversar, só 5 minutos, por favor. Beatriz suspirou. Tem café ali, vamos. Sentaram em cafeteria. Silêncio constrangedor antes de Clarissa falar. Você tá linda, Bia. Não tô usando maquiagem pesada que você aplicou. Não é isso, você tá radiante. É felicidade, coisa que você nunca quis que eu tivesse. Clarissa começou a chorar. Você tá certa. A gente foi horrível com você. A vida inteira. E eu preciso pedir desculpas. Beatriz ficou calada. Sei que desculpas não mudam o passado. Não apagam humilhações, dor, rejeição. Mas eu preciso dizer. Eu sinto muito, Bia. Por tudo, por cada palavra cruel. Por cada risada, cada comparação, cada vez que te fiz sentir menos. Você não merecia nada disso. Por que tá fazendo isso agora, Clarissa? Por que minha vida desmoronou? Noivo me largou mês passado. Sabe por quê? Disse que eu era vazia por dentro. Bonita por fora, mas sem substância. Exatamente o que você sempre foi. E doeu porque era verdade. Eu passei vida inteira focando em aparência. Esqueci de desenvolver caráter. Enquanto você desenvolveu os dois. E agora tem tudo. Marido que te ama, vida com propósito, felicidade. E eu? Tenho nada. Beatriz sentiu pena, mas também raiva residual. Clarissa, eu sofri por 32 anos por causa de vocês. Vocês me fizeram acreditar que eu não valia nada. Que minha única função era ser piada da família. Levei anos para construir autoestima. E só consegui quando saí de perto de vocês. Eu sei, e não tô pedindo para voltar para sua vida. Sei que não mereço. Só queria que soubesse que eu mudei. Tô fazendo terapia, trabalhando pela primeira vez. Tentando ser pessoa melhor. E você foi minha maior professora. Porque me mostrou que beleza externa não vale nada. Se por dentro você é podre. Beatriz respirou fundo. Clarissa, eu te perdoo. Você, perdoa. Perdoo, porque raiva só me machuca. Mas perdoar não significa esquecer. Não significa voltar a ter relacionamento próximo. Você e Marina e Patrícia me machucaram demais. Então eu perdoo, mas mantenho distância. É o que posso oferecer agora. É mais do que mereço, Clarissa chorou. Obrigada, Bia, de coração. E seu marido? Ele te faz feliz. Beatriz sorriu enorme, imensamente. Ele me vê como pessoa. Me valoriza por quem eu sou. E a gente construiu vida linda juntos. Fico feliz por você. De verdade dessa vez. Despediram-se cordialmente, mas distantes. Beatriz voltou para a fazenda no dia seguinte. Contou tudo para Pedro. Você fez certo, amor, perdoou, mas manteve limite. É difícil, ela parecia genuinamente arrependida. Pode estar, mas você precisa se proteger. Você já sofreu demais. Obrigada por me entender. Sempre. Mas história com família ainda não terminou. Porque em janeiro de 2024 algo aconteceu. Que traria Valéria de joelhos até a fazenda. Janeiro de 2024, um ano depois de Beatriz conhecer Pedro. Ligação inesperada no celular dela. Marina, segunda irmã. Bia, é a mãe. O que tem a mãe? Ela teve AVC, tá internada. Beatriz sentiu o coração apertar, mesmo com tudo. É grave. Grave, médicos não sabem se ela sobrevive. Clarissa e Patrícia estão lá. Tão, mas ela tá pedindo por você. Fica repetindo seu nome. Beatriz olhou para Pedro. Preciso ir. Eu sei, amor, vou com você. Não, fica aqui cuidando da fazenda. Eu vou, resolvo, volto. Tem certeza? Tenho, são 3 horas de viagem, volto hoje à noite. Chegou no hospital em Goiânia, ala de UTI. 3 irmãs esperando, todas com cara de cansaço. Bia, obrigada por vir, Marina abraçou. Patrícia também, ela quer falar com você. Beatriz entrou no quarto de UTI. Valéria na cama, metade do corpo paralisado, olhos assustados. Bia, minha filha. Tô aqui, mãe. Eu preciso pedir perdão. Voz arrastada pelo AVC. Mãe, descansa, não força. Não, preciso dizer, antes de morrer. Você não vai morrer. Eu fui, monstro, com você. Lágrimas escorrendo. Passei vida, comparando você com suas irmãs. Fazendo você se sentir menos. Quando você era mais inteligente, mais trabalhadora, mais humana. Eu tinha inveja, porque você era igual, seu pai. E eu amava seu pai, mais que tudo. Quando ele morreu, doeu olhar para você. Porque via ele em você. Então eu te afastei, te rejeitei, te machuquei. Porque era mais fácil que sentir dor da perda dele. Beatriz chorava também. Mas você não merecia nada disso.
Você merecia amor, apoio, valorização. E eu te dei rejeição. Me perdoa, filha, por favor, me perdoa. Beatriz segurou mão da mãe. Eu te perdoo, mãe. Perdoei quando saí de casa. Por que carregar raiva ia me matar? Mas obrigada por falar isso. Por finalmente me ver. Eu te amo. Bia, sempre amei. Só não soube mostrar. Eu sei, mãe, eu sei. Ficou ali 2 horas segurando mão da mãe. Valéria melhorou, não ia morrer. Mas ficaria meses em recuperação. Antes de sair, Beatriz conversou com irmãs. Vou contratar cuidadora para ela. Vou pagar tratamento particular. Tudo o que ela precisar. Bia, você não precisa. Patrícia começou. Eu sei que não preciso. Faço porque é o certo. Não porque ela merece. Mas porque eu mereço paz de consciência. Vocês 3 vão visitar ela, cuidar emocionalmente. Eu vou pagar contas, mas mantenho distância. É o equilíbrio que achei. Irmãs concordaram envergonhadas. Bia, a gente não merece sua bondade, Marina falou. Não merecem mesmo, mas eu mereço ser pessoa boa. Independente do que vocês fizeram. Voltou para a fazenda naquela noite. Pedro esperando na varanda. Como foi? Difícil, libertador, necessário. Ela pediu perdão. Pediu, e eu dei. Você é incrível, amor. Não sou, só sou eu. E isso é incrível. Março de 2027, 4 anos depois do casamento. Fazenda Esperança transformada completamente. Não só próspera, referência na região. Melhor gerida fazenda do estado, prêmios diziam. Faturamento anual de 4 milhões de reais. Mas lucro não ia só pro bolso de Pedro e Beatriz. 40% reinvestido na fazenda. 30% dividido entre funcionários. 30% projetos sociais. Riqueza só vale quando é compartilhada, Beatriz insistia. Projeto veterinário no campo formou 47 jovens. Todos empregados na região. Dona Beatriz mudou o futuro dessas crianças. Beatriz agora com 36 anos, Pedro com 42. Casamento mais forte que nunca. 4 anos e parece que foi ontem, Pedro dizia. E parece que foi sempre, Beatriz completava. Dona Joana com 64, saudável e feliz. Obrigada por me dar nora perfeita, Deus. Família de Beatriz? Valéria se recuperou do AVC, sequelas leves. Morava sozinha em Goiânia com cuidadora. Beatriz visitava uma vez por mês, relação cordial mais distante. Como você tá, mãe? Bem, filha, obrigada por tudo. Conversas curtas, educadas, sem profundidade. Mas sem hostilidade também. Clarissa casou de novo, dessa vez com um homem simples. Professor, ganhava 5 mil reais por mês. Aprendi que amor vale mais que dinheiro. Marina abriu ONG ajudando mulheres vítimas de bullying. Tentando compensar o bullying que fiz. Patrícia virou psicóloga especializando em autoestima. Bia foi minha maior lição sobre julgamento. 3 irmãs mudaram genuinamente. Mas Beatriz mantinha distância saudável. Perdoei, mas não esqueci. Relacionamento cordial, mas não próximo. Abril de 2027, Beatriz descobriu algo. Atrasada 3 semanas. Teste de farmácia, positivo. Grávida. Contou pro Pedro à noite na varanda. Amor, vamos ser pais. Pedro explodiu de felicidade. Sério? Tem certeza? Tenho, fiz 3 testes. Abraçou ela girando. Vamos ter um bebê. Filho nosso vai ter tudo que você não teve. Vai ser amado incondicionalmente. Vai saber que é lindo, não importa a aparência. Vai crescer sabendo que vale muito. Exatamente, Beatriz chorou feliz. Gravidez transcorreu bem. Beatriz trabalhou até o 8º mês. Vaca não para, então eu não paro. Pedro cuidando dela como rainha. Precisa descansar, amor. Preciso trabalhar, me sinto bem. Dezembro de 2027, nasceu. Menina, 3,2 kg, saudável perfeita. Nome, Helena, homenagem para a Fazenda Santa Helena onde tudo começou. Oi Helena, bem-vinda ao mundo. Bebê com cabelo cacheado igual mãe. Sardas começando a aparecer com semanas. Ela é sua cópia, Beatriz. Dona Joana riu. E é linda, Pedro completou. Beatriz olhando para a filha. Helena, você vai crescer sabendo que é perfeita. Não importa o que o mundo diga. Mamãe e papai vão te amar sempre. Do jeito que você for. Família de Goiânia veio conhecer neta. Valéria pegou o bebê no colo chorando. Ela é linda. Igualzinha você, Bia, quando nasceu. E eu vou fazer diferente dessa vez. Vou ser a avó que valoriza, não que compara. Espero que sim, mãe. Clarissa, Marina e Patrícia encantadas. Nossa sobrinha é perfeita. Igual tia dela, Marina falou. Qual tia? Tem várias, Beatriz provocou. Igual você, Bia, ela é linda igual você. Primeira vez irmã chamando Beatriz de linda. E era genuíno. Maio de 2028, Helena com 5 meses. Beatriz recebeu convite inesperado. Congresso Nacional de Veterinária em São Paulo. Queriam ela como palestrante principal. Falar sobre desenvolvimento rural através da medicina veterinária. Eu? Palestrante principal. Sim, doutora Beatriz, seu trabalho é referência. Projeto veterinário no campo está nacional. Queremos que compartilhe experiência.
Beatriz insegura, não sei se consigo falar para 2.000 pessoas. Pedro encorajou, você consegue amor. Sua história precisa ser ouvida. Mas Helena ainda mama, não posso ficar 3 dias fora. Então a gente vai junto. Eu, você, Helena, minha mãe. Família inteira apoiando você. Beatriz aceitou, preparou palestra com carinho. Não só dados técnicos. História pessoal de transformação. Junho de 2028, São Paulo, Congresso. Auditório gigante, 2.000 veterinários. Beatriz no backstage nervosa. E se eu travar? E se esquecer tudo? Pedro segurou o rosto dela, olha pra mim. Você é incrível. Vai lá e conta a sua verdade. Resto flui naturalmente. Anunciaram, doutora Beatriz Oliveira Almeida. Aplausos enormes, ela subiu no palco. Começou tremendo, mas logo encontrou o ritmo. Há 5 anos eu era veterinária insegura trabalhando em clínica de cidade. Rejeitada pela família, considerada feia, inadequada, errada. Minha família me enviou como piada para conhecer fazendeiro. Achando que ele me rejeitaria igual eles sempre rejeitaram. Plateia em silêncio absoluto. Mas aconteceu algo que eles não esperavam. Ele me viu. Não minha aparência, meu coração. Viu minha paixão por animais, minha dedicação, minha essência. E me escolheu. Não apesar dos meus defeitos. Mas incluindo eles. Hoje sou dona de fazenda próspera. Mãe de filha linda. Esposa de homem que me valoriza. E fundadora de projeto que mudou 47 vidas. Tudo porque alguém me deu chance. Então meu recado para vocês. Não julguem pessoas pela aparência. Aquele estagiário desajeitado pode ser futuro gênio. Aquela aluna tímida pode ser pesquisadora brilhante. Dê chances, vejam pessoas de verdade. Porque todo mundo merece ser visto. Ovação de pé de 5 minutos. Gente chorando na plateia. Sessão de perguntas depois. Doutora Beatriz, sua família se arrependeu. Sim, e eu perdoei, mas mantive distância saudável. Perdão não significa esquecer. Significa escolher paz sobre raiva. Seu marido tá aqui. Tá sim, lá no fundo com nossa filha. Pedro levantou acenando, Helena no colo. Plateia aplaudiu de novo. Ele é homem de sorte, alguém gritou. Não, nós temos sorte um do outro. Casamento é parceria, não propriedade. Depois da palestra, dezenas de pessoas querendo conversar. Doutora Beatriz, obrigada por compartilhar história. Eu também sofri bullying por aparência. Sua história me deu esperança. De nada, você é linda do jeito que é. Nunca esqueça disso. Noite no hotel, família janta junta. Você foi incrível, amor, Pedro orgulhoso. Consegui porque vocês estavam lá. Sempre vamos estar. Helena balbuciando no colo da avó Joana. Essa menina vai crescer sabendo que é amada. Igual mãe dela merecia ter crescido. Julho de 2028, 2 meses depois do congresso. Ligação de Valéria, Bia, posso te visitar? Visitar? Aqui na fazenda. Sim, preciso falar algo importante. Pessoalmente. Beatriz desconfiada, mas aceitou. Valéria chegou no sábado, dirigindo sozinha. Diferente, mais humilde, sem ostentação. Mãe, bem-vinda de Beatriz educada. Obrigada, filha, sua fazenda é linda. É de Pedro e minha. Tour pela propriedade. Valéria impressionada com tudo. Você construiu o Império, Bia. Nós construímos, eu e Pedro juntos. Almoço com família, Valéria vendo dinâmica. Pedro tratando Beatriz como rainha. Dona Joana tratando Beatriz como filha de verdade. Funcionários tratando com respeito genuíno. Aqui todo mundo te ama, Valéria observou. Porque aqui eu posso ser eu mesma. Depois do almoço, conversa particular na varanda. Bia, vim pedir algo. O quê? Perdão de verdade. Eu já te perdoei, mãe. Não, você perdoou com cabeça. Quero que perdoe com coração. Beatriz ficou quieta. Sei que não mereço. Passei 32 anos te destruindo. Te fazendo acreditar que não valia nada. Enquanto você valia tudo. Por que você fez isso, mãe? De verdade. Valéria respirou fundo. Porque quando seu pai morreu eu morri junto. Ele era amor da minha vida. Único homem que me amou por quem eu era. Não pelo dinheiro da minha família. Quando ele se foi fiquei vazia. E você era cópia dele. Mesma bondade, mesma simplicidade, mesmo coração. Doía olhar para você porque via ele. Então te afastei porque era mais fácil que sentir dor. Suas irmãs puxaram para mim, superficiais, focadas em aparência. Mas você? Você tinha substância igual seu pai. E eu com inveja disso te destruí. Lágrimas escorrendo. Mas vendo você agora. Vendo vida que construiu, família que tem, felicidade. Percebo que você é o legado do seu pai. E é o melhor legado que existe. Me perdoa, Bia, não pela minha paz. Mas para você poder ser totalmente livre. Beatriz chorou também. Mãe, eu carrego dor de 32 anos. Não some da noite pro dia. Mas, eu quero ser livre. Quero que Helena cresça vendo amor, não rancor. Então eu escolho perdoar de verdade. Não esquecer, mas soltar. Soltar raiva, soltar mágoa, soltar peso. Você pode fazer parte da vida da Helena. Pode ser avó presente. Mas com condição. Qual?
Nunca, nunca compare ela com ninguém. Nunca diga que ela precisa ser diferente. Ame ela exatamente como ela for. Prometo, Bia, prometo. As duas se abraçaram pela primeira vez em anos. Abraço real não protocolar. Obrigada, filha, por ser pessoa melhor que eu fui. Aprendi com papai, ele me ensinou a amar sem condições. Ele ficaria orgulhoso de você. Espero que sim. Valéria passou o fim de semana na fazenda. Conhecendo realmente a filha. Vendo quem Beatriz era. E se apaixonando pela neta Helena. Essa menina é perfeita, Bia. Igualzinha a você. Obrigada, mãe, por finalmente ver isso. Março de 2033, 10 anos depois do casamento. Beatriz com 42, Pedro com 48. Helena com 5 anos começando escola. A escola rural que Beatriz ajudou fundar. Quero que filhos de funcionários tenham educação de qualidade. Investiu R$ 500 mil em escola comunitária. Helena pequenininha mais esperta. Cabelo cacheado rebelde igual mãe. Óculos desde 4 anos igual mãe. Sardas cobrindo o rosto igual mãe. Mais confiante diferente da mãe. Mamãe, menino falou que meu cabelo é bagunçado. E o que você disse? Disse que é natural e lindo. Igual você me ensinou. Beatriz chorou de orgulho. Isso mesmo, minha filha, nunca deixa ninguém te diminuir. Fazenda agora com 1.200 hectares, expandiu comprando vizinhas. Faturamento de R$ 8 milhões anuais. 87 funcionários, todos tratados como família. Projeto Veterinária no Campo formou 198 jovens. Alcance nacional, referência na área. Beatriz convidada para dar aula em universidade. Professora visitante de desenvolvimento rural sustentável. Pedro e ela trabalhando lado a lado ainda. 10 anos e nunca brigamos sério, Pedro comentou. Porque somos parceiros de verdade. Decidimos juntos, respeitamos um ao outro. Isso é casamento de verdade. Dona Joana com 70, aposentou mais feliz. Vivi para ver meu filho realizado. E ganhar Nora que é filha de coração. Família de Goiânia transformada. Valéria com 68, avó presente na vida de Helena. Vovó, conta a história da mamãe. Sua mamãe sempre foi especial, Helena. Demorei para perceber, mas ela sempre foi. Clarissa casada feliz, 2 filhos. Bia, obrigada por me mostrar que vida real vale mais que aparência. Marina com ONG prosperando, ajudou 340 mulheres. Cada uma que ajudo lembro de como machuquei você. E tento compensar. Patrícia, psicóloga renomada, escreveu o livro. Beleza além da aparência, lições da minha irmã. Dedicatória, para Bia, que me ensinou sobre beleza verdadeira. As 3 irmãs agora amigas de Beatriz. Não próximas, mas genuínas. A gente perdeu 30 anos sendo cruéis. Mas vamos passar próximos 30 sendo melhores. Setembro de 2033, aniversário de 10 anos de casamento. Festa na fazenda, 300 convidados. Renovação de votos. Beatriz em vestido simples branco. Pedro, 10 anos atrás você me viu quando eu era invisível. Me amou quando eu era rejeitada. Construiu vida linda comigo. Prometo próximos 10, 20, 50 anos iguais. Te amando, te respeitando, sendo sua parceira. Pedro chorando. Beatriz, você foi enviada como piada. Mas foi presente de Deus. Melhor coisa que aconteceu na minha vida. Prometo te valorizar sempre. Te fazer lembrar sempre do quanto é especial. Beijo selou renovação sob aplausos. Helena jogando pétalas. Papai e mamãe se amam muito. Igual eu amo vocês, princesa. Festa durou até madrugada. Músicas, danças, alegria pura. Beatriz olhando ao redor. Marido amado, filha perfeita, família reconciliada. Funcionários que eram família escolhida. Vida que construiu do zero. Vale a pena, né, amor? Pedro abraçou por trás. Cada segundo de dor valeu por essa felicidade. Sua família te enviou como piada. Mas você transformou piada em triunfo. Não, nós transformamos em triunfo. Juntos. Sempre juntos. Hoje, 2024, Beatriz Oliveira Almeida é nome respeitado no agronegócio brasileiro. Não por aparência, por competência. Não por beleza externa, por beleza interna. Fazenda Esperança é modelo nacional. Gestão humanizada e sustentável. Prêmios de Fazenda do ano 3 vezes. Mas para Beatriz prêmio maior é outro. Acordar todo dia amada e valorizada. Ter filha que cresce confiante. Ter marido que é parceiro de verdade. Ter família que finalmente me vê. História dela ensina lições profundas. Primeira, nunca julgue livro pela capa. Aquela pessoa feia pode ser mais linda por dentro. Aquele rejeitado pode ser exatamente o que você procura. Segunda, família que te diminui não é família. Família de verdade valoriza, não destrói. Às vezes precisamos criar família escolhida. Terceira, perdão é para você, não para quem te machucou. Perdoar liberta seu coração. Não significa esquecer ou voltar a confiar. Quarta, beleza real vem de dentro. De caráter, bondade, paixão pelo que faz. Quinta, amor verdadeiro vê você. Não suas falhas, sua essência. Sexta, nunca deixe ninguém definir seu valor. Você define quanto vale. E você vale muito. Beatriz foi enviada como piada cruel. Família esperando vê-la rejeitada. Mas o destino tinha planos melhores. Por que Pedro não procurava beleza padrão?
Procurava coração bom. E encontrou em Beatriz tudo o que sempre sonhou. Hoje, aos 42 anos, Beatriz olha no espelho e sorri. Não porque mudou fisicamente, mas porque finalmente se ama. Sardas que odiava? Agora ama. Cabelo cacheado que escondia? Agora exibe. Óculos que escondia? Agora são parte dela. Helena, mamãe era considerada feia quando criança. Você é feia, mamãe. Não, meu amor, eu sou eu mesma. E isso é mais bonito que qualquer padrão. Você também é linda do jeito que é. Nunca esqueça disso. Pedro observando mãe e filha. Obrigado, Deus, por mandar piada que virou bênção. Obrigado por me dar tudo o que precisava. Disfarçado de tudo que eu não esperava. Se essa história te tocou, se inscreve no canal. Deixa o like para ajudar mais pessoas a verem. E comenta, você já foi julgado pela aparência? Porque todo mundo merece ser visto além do físico. Todo mundo merece ser amado pelo que é. Não pelo que parece. Essa é a história de Beatriz. A filha feia que era perfeita. Enviada como piada. Que se tornou rainha. Provando que beleza verdadeira não tá no rosto. Tá no coração. E quem tem coração bom sempre encontra quem saiba valorizar. Obrigado por assistir até o final. E lembra sempre. Você é lindo do jeito que é. Nunca deixe ninguém te convencer do contrário.